Aleluia. Glória a Deus, amém. Louvor abençoado para Deus, né? Eu gostaria, irmãos, se possível, né, que as mães se sentassem aqui à minha esquerda, né? Todas as mães. Hoje nós teremos a homenagem às mães e nós queremos convidar as mães para se assentarem aqui. Logo após a reflexão, vou passar a palavra para o Marluz, que vai coordenar aí as nossas programações. Amém? Então nós vamos nos mobilizar por enquanto aí, rapidinho, né? Temos mais algumas programações aí pela frente. Então não vamos estender tanto, mas queremos trazer uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém? Todas as mães. Isso se estende a você que de repente é mãe, no cuidado, né? Talvez assumir uma responsabilidade aí de estar cuidando de alguém. Então você também será honrada nessa noite. Louvado seja Deus. Cadê a Elinha? Elinha, senta aqui na frente também, Elinha, ó. É a Mônica que está aí? Ó, coisa boa, Mônica. Seja bem-vinda, que alegria. Satisfação tê-la aqui conosco, né, nessa noite. Que Deus te abençoe. Aleluia. Louvado seja Deus. Tiago hoje está feliz, né, Tiago? A mamãe está aqui, né? Cadê a Mônica? Mônica, o Tiago está uma benção, viu? Deus tem abençoado, bom aluno na nossa sala de discipulado, na classe, né? Parabéns pelo filho que Deus lhe deu, viu? Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados. Nós temos aqui em Provérbios capítulo 31, Provérbios capítulo 31. Na nossa aula, na quinta-feira de homilética, nós pedimos aos nossos alunos que sugerissem um tema, né, para que pudéssemos estar compartilhando numa data tão importante como esta. E aí eles me perguntaram, pastor, mas qual que seria o tema que o senhor pregaria? E aí o tema nós queremos transformar em realidade nessa noite. E aí eu sugeri dizendo assim, o tema que eu pregaria é Mãe, a personificação do amor sacrificial. Será que você pode falar comigo? Diga comigo assim, mãe, a personificação do amor sacrificial. Mais uma vez, mãe, a personificação do amor sacrificial. Amém? Parece um tema complexo, né? Mas na verdade nós queremos dizer com isso que mãe é aquela que dá vida ao amor, e esse amor, ele é um amor sacrificial. E nós vamos ler aqui Provérbios capítulo 31, Provérbios capítulo 31, por gentileza, abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 31. Nós vamos ler o versículo 30 apenas, Provérbios capítulo 31, versículo 30. Quem encontrou, diga assim, amém. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Será que você pode ler comigo? Diga comigo assim, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vamos na parte B do versículo, diz assim, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Só numa outra tradução, quer dizer assim, a beleza é enganosa, que quando fala graça, nós temos por uma tendência natural pensar na graça de Deus. A graça de Deus nunca será enganosa, ela é uma graça real. Aqui, essa palavra graça é atribuída aqui como sendo beleza. Então, enganosa é a beleza e vaidade a formosura. Quer dizer que a formosura, este estereotipo, né, que nós temos aí de padrão de beleza, isso também é passageiro, né? A gente sabe que o tempo vai passando e essas questões externas, elas vão também se modificando. A nossa própria vida, ela vai se modificando. Mas
a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvado, essa será elogiada. Irmãos, nós quando pensamos nesse tema, é claro que nós estamos pensando na função de mãe, né? Todos nós que aqui estamos, mesmo tendo as nossas mães que já partiram para a eternidade, mas todos nós temos uma ausência da figura materna, assumiu aquele papel de estar executando ali com maestria o cuidado daquela criança. E nós sabemos que, alguém disse acertadamente que ser mãe é amar da forma mais completa. Por isso que nós dizemos, irmãos, que o amor de mãe só perde para o amor de Deus. Porque o amor de Deus é amor ágape, o amor perfeito, o amor real. É um amor infalível. E quando nós falamos que o amor de mãe perde para o amor de Deus, porque em algumas circunstâncias, conforme o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 15, vai nos dizer, vai conjecturar, dizendo assim: acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que se não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, disse Deus, eu todavia não me esquecerei de ti. Por isso que o amor de Deus é um amor perfeito, é um amor real. Então, ser mãe é amar de forma completa. Mãe, irmãos, ela, independentemente do comportamento dos seus filhos, mãe, ela sempre vai esboçar este sentimento, sempre vai amar o filho. Nós temos dito aqui, em muitas ocasiões, que às vezes nós passamos em determinados lugares, você passa, por exemplo, por Neves aqui, você encontra ali, naquele presídio que tem ali em Neves, você vê ali poucos homens, mas uma fila quilométrica de mães que estão ali, lamentando, obviamente, né? Porque estão ali para visitarem os seus filhos que se extraviaram do caminho, andaram por um caminho tortuoso, mas estão lá sacrificialmente, né, se dedicando, querendo levar um agrado para o filho, querendo ver o filho, querendo chorar por causa do filho, querendo estar com aquele filho. Por isso que ser mãe é amar da forma mais completa, é sacrificar-se todos os dias para ver os seus filhos felizes. Veja aqui quando diz assim, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, é porque uma das características presentes, eu estou aqui me referindo às mães cristãs, é o temor a Deus. E quando a mãe teme ao Senhor, nós percebemos que ela será louvada em todos os seus atos, quer seja no amor completo pelos seus filhos, quer seja no amor sacrificial todos os dias por ver os seus filhos felizes. Quantos sacrifícios, não é verdade? A mãe é aquela que se preocupa com os detalhes dos seus filhos. O que ele vai comer na escola, o que vai levar, como é que está, como estão as amizades. Ela se preocupa com os detalhes. Enquanto o pai está preocupado, às vezes, com a provisão da casa ou com outras questões, a mãe está ali policiando os seus filhos, como, permitam-me a exemplificação aqui, no campo animal nós percebemos que as mães têm essa função de proteger os filhos, protege a prole, guarda. E não apenas isso, irmãos, mas ser mãe também é ter paciência e se preocupar, é dar o melhor de si e não esperar nada em troca. Isso é ser mãe. Você investe. Eu vi alguém falar assim, pastor, seria tão bom se o que nós investimos nos nossos filhos fosse igual uma poupança, que a gente tirasse depois ali que eles estiverem produzindo alguma coisa, mas só, aí ressaltou a pessoa, mas só de não estarem dando trabalho, isso já é uma bênção. Só de estarem temendo a Deus, andando nos caminhos do Senhor, isso já é uma bênção. E pensando aqui, irmãos, nesse tema, eu quero passar aqui um videozinho para vocês verem como que esse amor de mãe produz na vida dos filhos que reconhecem como sendo mulheres que temem a Deus, mulheres honradas,
para vocês verem como que esse amor dos filhos, a mãe tem essa função de gerar, sabe, também nos seus filhos o amor, e esse amor se manifesta de diversas maneiras. E nós vamos passar aqui agora um videozinho. Está preparando aí, Marco? Está preparado? Sim ou não? Pronto, então guarda para nós aí. Uma professora do 3º ano de uma determinada escola resolveu fazer isso, conectar os alunos, seus alunos, com as suas mães. Veja as reações. É possível apagar a luz aí? Isso, Hélio. O Hélio já até está voltando? Está pronto aí? Olha para vocês verem, ó. Tem som? Só lendo aqui. Professor do Colégio Salesiano de Itaguaí promove ação emocionante. Alunos do 3º ano ligam para as mães e dizem: eu te amo. Olha as reações. Isso é só mãe que pode gerar isso, gente. Tem som? Olha que coisa linda, né? Talvez os filhos que estão aqui, né, não disseram ainda para as mães o quanto vocês são importantes. Mas seria interessante, né, você valorizar a sua mãe, expressar, externar esse carinho. Certamente, muitos de nós que aqui estamos, assim como eu e tantos que já perderam suas mães, gostaríamos de tê-las e poder falar: mãe, te amo. Até porque nós reconhecemos, né, o valor das nossas mães, pessoas que se sacrificam. E aqui nós temos, irmãos, à luz dessa referência da palavra, conseguimos tirar aqui que em Provérbios 31, então, vem elogiando essa mulher que teme ao Senhor. E a mulher que teme a Deus, ela tem algumas características, dentre as quais nós já citamos algumas, mas eu queria ressaltar aqui que essa mãe é uma mãe muito bem organizada,
é uma mãe que sabe definir as suas prioridades e as cumpre com maestria. É a personificação, o amor transformado em gente, em pessoa, em mãe, é exatamente isso, né? Porque mostra exatamente uma mãe que organiza, é uma mãe que define as suas prioridades, é uma mãe que busca cumprir com muita maestria aquilo que cabe a ela. Todos nós já passamos por isso, né? Por mais simples que a nossa mãe seja, por mais, trabalhadora, por mais que ela se envolva com tantas coisas, mas nós sabemos que ela faz tudo isso, até nas falhas das nossas mães, porque elas não são perfeitas. Obviamente, elas têm como função ali cumprir a missão tão maravilhosa que Deus as concedeu. Então, elas se organizam. E é muito importante, veja bem, que essa organização do papel, do exercício da mãe, contempla uma volta para Deus, contempla a valorização da família e contempla também o trabalho árduo, quer seja em casa, quer seja secularmente, né, se desdobrando para ver o filho ter uma excelente formação acadêmica, o filho ter uma excelente formação espiritual, uma excelente formação moral, uma excelente formação em todos os aspectos da vida. Essa é a personificação do amor. Um amor que, se transforma e que trabalha em cima dessas prioridades, porque se assemelha ao aspecto de Cristo Jesus, e nós sabemos que, segundo Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus ele veio para libertar os oprimidos, e certamente a mãe, no exercício da função, sendo a personificação do amor, tenta fazer tudo para criar leveza no coração dos filhos, trazer alegria, trazer paz, proporcionar segurança, correção, disciplina, ajuda. Isso tudo faz parte dessa mãe da qual teme a Deus e é honrada também, não apenas pelo marido, mas também pelos filhos e também pelos governantes. Amém, queridos? A segunda questão também importante, a gente pegou aqui, dessa mãe que teme ao Senhor, é que é uma mãe que tem um caráter nobre, é uma mãe que tem aí nós temos numa outra, no versículo 20 vai falar sobre esse caráter, é uma mãe que tem virtudes, é uma mulher virtuosa, é uma mulher excelente, é uma mulher que busca tirar de si e passar para os filhos. Quantas vezes eu vi a minha mãe dizer assim: meus filhos, na minha época era assim, 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 assim. E nós, hoje falamos também para os nossos filhos: meus filhos, na minha época, na sua idade, era assim, assim, assim. E certamente eles vão reproduzir o que nós estamos ensinando. O que você, mamãe, ensina, eles estarão reproduzindo. Agora, o que vale dizer, pastor? Mas eu tenho dado toda a instrução para os meus filhos, eu tenho ajudado-os, mas nem todos estão caminhando no caminho que eu busquei traçar para eles, que eu busquei instruí-los. Alguns estão extraviados no meio do caminho. Onde foi que eu errei? Às vezes nós ficamos nos perguntando assim, mas nós nos esquecemos que a nossa função é exatamente orientar os nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que quando eles crescerem, não venham se desviar destes caminhos. Contudo, cada um dos nossos filhos estará escrevendo a própria história. Eles têm o livre-arbítrio e cada um deles estará exercendo aquilo, e nós vamos sempre trabalhar em cima, tentando proteger. Isso é importante. Quantas vezes eu, como pai, me pego falando para o Lucas e também para a Michele que amigos, eles são iguais elevadores. Amigo é igual elevador, ou te leva para cima, ou te conduz para baixo. Você tem que selecionar com quem você vai andar, porque senão você vai agregar. E as mães têm essa preocupação, elas têm essa questão toda de estar instruindo, orientando, mostrando. Quantas vezes eu vi a minha mãe dizendo assim: meu filho, meus filhos não vão por este caminho, e saibam que o mundo é uma escola, muitas vezes sem misericórdia. Por que ela falava isso? Porque é um amor presente ali. Queria proteger-nos
Então, dentro de um caráter, dentro de uma virtude, dentro desse aspecto tão interessante que elas vão muito mais além do que apenas fazer comida, muito mais além do que apenas arrumar casa, do que apenas arrumar cama, mas elas querem impregnar na vida dos filhos a caridade, o amor, o temor a Deus, mostrar para os filhos quão importantes eles são para o Senhor. E uma terceira questão tão importante que eu queria deixar aqui, é que esse amor personificado de mãe, não é apenas um amor organizado, não é apenas um amor excelente, virtuoso, que tem ali no coração da mãe as virtudes, mas também é um amor que sabe que está exercendo uma função, executando exatamente o plano de Deus. Amém? Foi o que aconteceu com Joquebede, foi como em relação a Moisés, foi o que aconteceu com Ana em relação a Samuel, foi o que aconteceu com Jesus em relação a Maria, ou seja, figuras bíblicas que vieram e que não apenas estavam ali trazendo uma construção secular para os seus filhos, mas uma construção espiritual. Pessoas das quais, mulheres, mães, que são conduzidas por Deus a exercerem e a executarem feitos poderosos diante do Senhor, na formação dos seus filhos. Então, quando eu olho para a Lucimar, que vê aqui o filhote tocando, e tantos de nós que estamos vendo os nossos filhos executando alguma coisa na obra do Senhor, nós damos louvores a Deus, porque estamos indo muito mais além do que apenas preparar os nossos filhos para esta vida. Nós estamos ensinando os nossos filhos a temerem ao Senhor, a entenderem que há um valor espiritual que sobrepõe todas as coisas terrenas, materiais, que é a viva esperança de um dia estarem reinando para sempre com o Senhor. Amém? Personificação, mães das quais, repito, estão mulheres que estão a serviço de Deus, executando feitos maravilhosos diante do Senhor, preparando pessoas para fazerem a diferença nesta sociedade. Que Deus nos abençoe nessa noite. Parabéns a você, mamãe. Parabéns a você que tem buscado executar com maestria, com amor, com carinho, sabe, o papel, a função de mãe. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Algumas mães estão nessa missão quase que sozinhas, né? Não tem mais a presença do pai, quer seja por N razões, mas elas estão ali, não abrindo mão dos seus filhos, trabalhando, batalhando, ajudando, acompanhando o crescimento, o desenvolvimento, e que Deus as honre em nome de Jesus, fazendo com que cada filho se torne um instrumento nas mãos do Senhor. Uma diferença nessa sociedade corrupta e perversa. Pessoas que temem também ao Senhor, porque é princípio bíblico que a mulher que teme ao Senhor, essas serão o quê? Louvadas. Vamos falar juntos mais uma vez? A mulher que teme ao Senhor, essas serão louvadas. As mulheres que temem ao Senhor, essas serão louvadas. Que Deus abençoe. Amém? Feche os seus olhos agora. Eu queria que os irmãos estendessem as mãos aqui agora para as mães. Nós vamos orar por elas. Amém? Mesmo que a sua mãe não esteja presente, eu gostaria que você orasse. Eu queria que um filho, Kaique, né, viesse aqui, Kaique, como uma figura representando os filhos que aqui estão, que você fizesse essa oração agora, né, pelas mães, em nome de Jesus. E se você ainda não disse, mamãe, eu te amo, que você possa, a exemplo desses alunos, ainda hoje, dizer, mamãe, eu amo muito a senhora é muito especial para mim. Faça isso em nome de Jesus. Oremos com o Kaique. Senhor Jesus, neste momento, Pai, oramos ao Senhor, colocamos, ó Deus, em Teu altar, cada mãe aqui presente, ó Deus, cada coração, cada vida que o Senhor já gerou. Todas as mães que aqui estão e aquelas que porventura não são mães diretamente, ó Deus, mas de alguma forma exercem esse mesmo papel sobre a vida de alguém. Pai, eu Te agradeço, que o Senhor venha, ó Pai, com infinita graça, com infinita bondade, ó Deus, conceder os desejos dos seus corações. Nós sabemos, ó Pai,
que uma mãe, a oração de uma mãe, ó Pai, ela é muito, 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 ó Pai, forte. Como o pastor falou, ó Pai, é semelhante, só perde para o amor de Jesus. Pai, eu agradeço, Deus, pela vida de cada uma aqui, em especial a minha, por tudo que ela fez na minha vida, por tudo que ela continua fazendo. Pai, que o Senhor possa, Pai, com infinita bondade, com infinito amor, conceder, ó Pai, bênçãos e anos e mais anos de vida, Pai, para todas aquelas que estão aqui e aqueles que um dia já perderam as suas mães, que o Senhor console, que fiquem as boas memórias, os bons ensinamentos e que possamos, ó Pai, aplicar, ó Pai, esses ensinamentos na vida de outras pessoas, transbordando na vida dessas pessoas também. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida das nossas mães. Marilúcio.